Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Obrigado, Jesus, porque Você é o Deus da nossa vida, o Deus dessa igreja. Essa igreja é sua noiva reunida aqui, adorando e celebrando o Teu santo nome. E agora, espera com coração ardente receber a Tua palavra, e que por misericórdia e graça eu seja usado por Ti, Senhor, nesse lugar, para trazer do céu a palavra que o Senhor tem noivo para a sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento. Negociando aí, irmãos. Aí, parou. Querido, nós vamos falar esse mês de fevereiro, o mês de santidade. Se para o mundo é um mês da promiscuidade, para a igreja é um mês da santidade, amém? Como bem disse eu já ia falar apóstolo, o pastor Adalberto. Tu fica inventando a história de reverendo e quase que sai apóstolo para tu, meu irmão. Conforme diz o pastor Adalberto, mês de fevereiro para a igreja é um mês de santificação, de santidade. O mundo que jaz no maligno vai lá colocar, expor para que todos que queiram ver vejam a sua nudez, a sua pornografia, a sua libertinagem. Mas a igreja vai mostrar para o mundo a sua santidade, amém? Aleluia! Então nós estamos vivendo num mundo, querido, onde hoje tudo é permitido. A gente vive num mundo hoje onde se quer obter prazer a qualquer custo. A gente sabe que no mês de fevereiro acontece tanta coisa relacionada à promiscuidade, à prostituição, que em setembro começam a nascer aqueles que a sociedade mesmo chama de os filhos do carnaval. Os filhos cuja não sabem quem são os pais. As mães não sabem dizer nem quem são os pais, porque na noite de carnaval, nas noites de carnaval, em cada noite teve relacionamento sexual com 2, 3 pessoas diferentes, e às vezes ao mesmo tempo, às vezes em um momento diferente, mas na mesma noite, e aí não consegue dizer quem é o pai. O mundo vive nessa questão do prazer a qualquer custo. A nossa geração está promíscua, libertina, imoral. Uma geração onde a gente vê as coisas muito superficiais. Lembra que foi falado lá nos anos 2000, geração fast food. Isso continua, querido, está muito normal. Casa se separa-se de uma hora para outra. A gente vê nas mídias, na televisão, casais que casam de manhã e separam-se à noite. Parece que é só para chamar atenção para si, porque estão apagados na mídia. Mas o casamento virou muito mais um negócio do que um propósito na vida da sociedade. Uma sociedade corrupta e corrompedora dos valores e costumes bíblicos. Essa sociedade que nós estamos inseridos, é nessa sociedade que a gente vive. Lá na escola é assim, no trabalho é assim, na faculdade é assim, na sua vizinhança é assim, na sua rua é assim, no meio do seio da parentela também muitas vezes é assim. A gente vive nesse meio. A gente vive no meio de uma sociedade corrompida e corruptível e corrompedora. Porque ela, por muitas vezes, pela pressão que muitos recebem, não consegue resistir e acabam sucumbindo a essa pressão. Mas como eu disse, a igreja não é assim, amém? O pastor Adalberto falou que a igreja, ela não é comum, ela é normal. Normal significa andar segundo os princípios da Bíblia. E comum é fazer porque todo mundo está fazendo. Só que nós falamos de manhã e repetimos agora à noite: você não é todo mundo, já dizia a mamãe. Então a nossa sociedade está dessa forma. E por outro lado, a gente vê uma igreja muitas vezes amortecida, uma igreja amornada, uma igreja apática, uma igreja sem fibra, sem garra, uma igreja que não denuncia mais os pecados. Querido, você sabia que nós somos chamados de protestantes? Você lembra disso?
E você sabe por que nós somos chamados de protestantes? Porque nós protestávamos e não aceitávamos aquilo que a sociedade corrompida, usada por Satanás, queria impor. A igreja se posicionava e protestava, e por isso veio o nome protestante. E você não vê a igreja protestar com mais nada. Você mesmo acha que está tudo bem, que está esperando Jesus voltar para você para o céu, e que a sociedade fique por aí. Você não protesta com mais nada. Nós vemos uma igreja amoldada aos modelos mundanos. O apóstolo Paulo disse lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, no versículo 2: não vos conformeis, ou seja, não tome a forma, não se conforme, não tenha a mesma forma do mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A igreja não se amolda do mundo, a igreja é a luz do mundo. Mas nós vemos muitas igrejas, e muita igreja, a igreja brasileira de uma maneira geral, muito amortecida. E quando tem um pastor ou outro, ou algum grupo de pessoas que servem ao Senhor, começam a defender, a protestar, a própria igreja fala: esses são os lunáticos, esses são os radicais. E não é assim que faz. Como não é assim? Pecado tem que ser denunciado. João Batista, por denunciar o pecado, foi decapitado, querido, mas ele não deixou de denunciar. Pecado tem que ser denunciado. Mas a igreja tomou um molde do mundo. A igreja está apegada aos valores dessa terra. Eu tenho orado para ter saudade do céu. E eu tenho orado para que a igreja sinta saudade do céu, porque parece que a igreja está conformada em viver nessa terra. A igreja acostumou-se com essa terra. Constrói-se grandes impérios ministeriais a fim de prolongar a vida da instituição na terra. Estamos construindo grandes impérios. As igrejas construindo grandes impérios na terra, como se fosse passar o resto da vida dela na terra. E esqueceu-se que nós somos cidadãos do céu. Os nossos tesouros são levantados e erguidos no céu, onde a traça não corrói, querido. Eu não estou falando que a gente não pode ter um templo adequado para acolher todo mundo com conforto, que não pode ter uma estrutura mais moderna para poder prestar um melhor culto ao Senhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas igrejas estão construindo impérios terrenos, como se nunca fosse sair desse lugar. E na verdade, igrejas assim correm o risco de nunca sair desse lugar. Não vai ver nem Jesus voltar, porque ele vem como relâmpago do Oriente para o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É uma igreja, como eu disse, que parece estar confortável em viver num mundo que jaz no maligno. Não há como estarmos confortáveis numa sociedade onde é manipulada pelo inimigo. Irmãos, deixa eu beber água. Não vai ser igual de manhã, amém? Vai ser pior. Mas quando é pior é porque é melhor. Foi ruim porque foi bom. Seria melhor se fosse pior. Essa é a nossa frase. Pessoas convivendo em ambientes corruptos. Pessoas vendo práticas mundanas e se sente confortável naquele meio. E se você não tem o poder de mudar aquela realidade, saia daquela realidade. Foi por isso que eu não estou mais trabalhando, irmãos. Não porque eu quis, eu fui expulso, empurrado para fora, porque eu estava o tempo todo denunciando aquilo que estava errado e não me conformava, e criava uma resistência espiritual. Mas, querida, lá eu não tinha autoridade, porque eu não era o chefe. O mundo espiritual é regido por autoridade, amém? Temos visto o evangelho da supergraça, onde tudo se permite. Permite-se tudo para manter o fiel enchendo a igreja. Então, para a igreja estar abarrotada de gente chique com dinheiro, a gente vai passando panos quentes no pecado e não denuncia, usando a supergraça. A supergraça é do inferno, querido. Depois pergunto para o pastor Adalberto que é supergraça, que ele te dá uma aula. Amém? Adapta-se o texto bíblico para trazer conforto e paz às práticas imorais. Distorce a palavra para trazer de alguma forma um conforto a fim de justificar a prática pecaminosa. É nesse lugar que nós temos vivido.
Um evangelho onde não se confronta o pecado, apontando o caminho que é Cristo. Um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, não cristocêntrico, centrado em Cristo. Temos usado a igreja, temos usado no termo generalista, como igreja brasileira, temos usado a Bíblia para satisfazer o nosso ego e não para matar a nossa carne. Curte amém, irmãos? Louvores antropocêntricos. Agora vai dar ruim. Porque eu não sei se você acompanhou as redes sociais essa semana, mas eu vi um quebra-pau de crente na rede social. Porque uma pastora que eu admiro muito falou algo acerca de uma música, de uma cantora que eu também gosto muito. Só que os crentes dodóizinhos entenderam tudo conforme eles queriam entender, entenderam o que ela não disse. O que a pastora disse, criticando, fazendo crítica, usando uma música como exemplo dessa cantora também que é famosa. Ela não disse criticando a música nem a cantora. Ela disse criticando a igreja, usando a música no momento inadequado. Porque a música as músicas dos louvores que temos cantado na igreja tem sido antropocêntrica, centradas no homem. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltado para o homem. Eis o meu alívio. Alívio para mim, estou na peninha, mas preciso de alívio. Centrado no homem. Queridos, as músicas são lindas, proféticas e de Deus, mas para ser usado no ambiente correto. Culto, o centro é Cristo. Louvor no culto é para Jesus Cristo. Digno de honra e de glória da igreja é Jesus Cristo. A noiva deve se prostrar somente diante de Cristo e não diante do homem. Então os louvores têm que ser cristocêntricos e não antropocêntricos. E essas músicas que eu cantei no teu quarto, no teu secreto, na tua consagração, no seu momento de dor, no seu momento de luta, essas músicas são de Deus para te animar, para te curar e te restaurar. Mas o culto não é antropocêntrico, o culto é cristocêntrico. E era justamente isso que a pastora estava falando. E os crentes mimimi começaram a tacar pedra nela. Por quê? Porque são tudo mimimi. Tecnon. A sociedade que a gente vive hoje é essa. E a igreja que nós temos hoje brasileira também é essa. Eu não estou falando da IMED, estou falando da igreja. E como sacerdote e profeta na terra, eu estou denunciando. Só que nós estamos falando de santidade, amém? Mas por que nós vamos falar de santidade? Porque Deus inspirou no nosso coração, através do Espírito Santo, o tema santidade. Porque a gente vive nessa sociedade corrupta, corruptível, corrompedora. E a igreja amortecida, amornada, amoldada ao mundo. Só quem está falando da igreja de maneira geral, como se fosse todo mundo, mas nós não somos todo mundo. Amém? Então o que é santidade? Santidade é a separação daquilo que é comum. Separação é arrancamento. Separação é identificação do que é o que. A santidade é isso, você viver nesse mundo corrupto, corrompedor e corruptível, mas ser separado por Deus nesse mundo. Sai daquilo que é comum. Comum é tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Pode ser comum, mas pode não estar normal. Porque o normal é aquilo que é certo. E nem tudo aquilo que é certo é aquilo que é comum. Está me acompanhando? Se tu não está entendendo o contexto, volta para a escola dominical de hoje de manhã, tu vai lembrar. Quem não veio, vai perguntar ao irmão que veio. Quem veio, levanta a mão. Então, olha aí, se você não veio, pergunta a esse pessoal que levantou a mão, que eles vão te explicar. Então santidade é a separação daquilo que é comum. Então santidade é exclusividade. E exclusividade no nosso contexto é consagração. É aquilo que é separado por um propósito exclusivo de louvor e adoração e serviço ao Senhor.
Então estamos falando de santidade esse mês, para que você entenda que você não é comum, e você não é qualquer um, que você é exclusivo, que você é consagrado, e precisa ser separado para o Senhor, ainda que viva nesse mundo. E como separado, você não vive essa vida comum que o mundo vem vivendo, ou não deveria viver. Santidade é pureza. Querido, o que é pureza? Pureza é aquilo que é puro, que não há nele contaminação de nada. E quando eu escrevi essa palavra pureza, o Espírito Santo me fez lembrar que essa pureza aqui é essência. Essência é aquilo que é o início de tudo. Quando tu pega uma essência para fazer um perfume, um sabonete, quem trabalha com essas coisas, para ganhar um dinheirinho, a gente que vai preparar o óleo para unção, compra o óleo, compra as essências. Essência é aquilo que é puro, que é separado, que não se encontra em qualquer lugar, que se encontra em pequenos frascos, que se encontra em lojas especiais, que tem um processo especial para poder usar aquilo que é puro. Santidade é pureza. Está comigo? Santidade, então, é aquilo que não é contaminado, prostituído, corrompido, maculado. Isso não é santidade. A santidade é aquilo que é imaculado, que não foi corrompido e não foi prostituído. Isso é santidade, amém? Então é sobre isso que nós vamos falar o mês inteiro. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 1, que nós lemos o versículo 14, fala assim, falando sobre santidade: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Ou seja, a santidade, ela é gerada pela obediência. Não vivam como filhos, vivam como filhos obedientes. Para quê? Para não praticar as práticas que antes eram mundanas na sua vida, que hoje não devem ser mais. E você sendo obediente, você começa o processo de santificação. Porque a desobediência é rebeldia e rebelião contra Deus. Então é corrupção da natureza humana. Então, pastor, como é que eu faço para ser santo e caminhar em santidade? Comece obedecendo, querido. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Aquilo que você vivia antes não serve para você viver agora. Se você quer caminhar em santidade, abandona as práticas mundanas passadas. Seja obediente à palavra de Deus. Porque antes você estava na ignorância, conforme o versículo 14. Não tinha o conhecimento, não tinha a instrução, não tinha a informação. Mas a partir de hoje você não pode mais dar essa desculpa de que não sabia. Agora você sabe que se eu quero caminhar em santidade, se eu quero fazer a diferença na terra onde eu estou inserido, na sociedade onde eu estou inserido, eu preciso ser obediente. Obediente ao Senhor, obediente a pai e mãe, obediente à liderança. Porque o desobediente pratica as obras como no tempo. Obrigado, meu. Vocês já viram o nosso novo baterista, irmãos? Aplauda o Senhor pelo nosso novo baterista, que também é diácono. Vem me trazer o lenço. Aleluia. É isso aí, pastor. O desobediente, ele vive no tempo da ignorância. Ou seja, aquele que está na igreja e continua desobediente, é como se não tivesse aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ainda está contaminado, ainda está corrompido, ainda está maculado. Não há nele santidade. E se Jesus voltar agora, tu vai para o inferno. Está entendendo, mano? Desobediência é fruto daquele que é rebelde. O desobediente é aquele que anda, que ainda, obrigado, diaconisa intercessora maior, e que anda com o estatuto de idoso na bolsa agora. Ela tá daquele jeito. Ô, mulher de Deus, você é uma bênção. O desobediente é aquele que ainda tem o pé no Egito.
É tipo o povo, pastor, que foi liberto lá por Moisés na primeira noite, depois de ver as 10 pragas, depois de ver a mortandade dos primogênitos dos egípcios lá, correu, e aí foi pro deserto, e depois falou assim: a gente ia pro deserto para morrer, eu queria comer cebola, eu queria ficar no Egito, tô na igreja matando o mundo, tô na igreja... É igual eu há 20 e tantos anos atrás, um crente meia boca, um crente corrompido, um crente imaculado, um crente contaminado, não puro, pé no Egito, pé no mundo, pé no pecado, pé nas práticas mundanas, pé nos comportamentos mundanos. Como o pastor Alberto falou, vem o ano inteiro andando bem e está servindo ao Senhor, mas chega nesse período, vira a casaca. Queridos, a gente vai ver televisão hoje, até nos canais fechados, tá perigoso. Porque tu tá vendo um filme, ou vendo uma programação, um filme, seja o que for, daqui a pouco entra o comercial da mulher pelada dançando, e seus filhos vendo na tua televisão da tua casa, que tu agradeceu ao Senhor quando Ele te deu a condição de comprar, consagrou, obrigado Senhor. Aí vem o mundo tentando corromper aquilo que Deus te deu. E tem gente que nem percebe. É assim mesmo, pastor, essa época esses canais, esses comerciais mesmo. Desliga essa porcaria então, irmão. Vai ver série de Jesus. Vai ver série de demônio, de vampiro não, que é tudo demoniado também. Vai ver série de Jesus. Vai orar. Vai ajudar a mulher a lavar a louça, vai lavar um banheiro. Bota um louvor, uma pregação. Dança para Jesus em casa. Eu não danço não, a Fernanda que dança. Oi? Cheio de pregação no canal da igreja para tu ver e tu não vê. Vai lá ver as pregações dos homens desse lugar, das mulheres desse lugar, irmão. Mas aí tu fica e deixa. Aí a mãe deixa a criança distraída na televisão vendo aquele troço o dia inteiro. E vai só corrompendo, contaminando o inconsciente da criança. Aí quando está grande a filha começa a ficar sensualizada quando vira adolescente e não sabe por quê. Porque ela foi instruída assim quando criança. Vendo essas porcarias, ela foi corrompida. A sua inocência foi maculada. Aí vira um adolescente sensual. Vira um menino adolescente rebelde, que não honra pai e mãe. Por quê? Porque foi corrompido na sua inocência quando criança. Então, a santidade começa pela obediência. Quer ser santo? Quem quer ser santo aqui? Metade da igreja quer ser santo. Se a metade quer ser, a outra metade não é. Por quê? Porque você ainda está aqui. Porque se já fosse, não estaria mais aqui. Seria igual a Enoque, teria sido trasladada. Mas como você não foi trasladado, você está aqui. Quem quer ser santo aqui? Seja obediente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, vamos obedecer. Aleluia. Aplauda Jesus. Então a santidade é gerada pela obediência. Versículo 15 do 1 Pedro que nós lemos, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Querido, a santidade é confirmada pelos frutos. Mateus 7,16, Jesus falou assim: pelos frutos os conhecereis. Então o fruto denuncia quem nós somos em Deus. O meu fruto denuncia quem eu sou em Deus. Então a santidade, ela é medida ou confirmada ou não confirmada pelos frutos. Apóstolo Pedro falou no versículo 15 então, que também tudo que fizermos sejam feito em santidade. Então se você é professor, professora da aula, faça em santidade. Se você está lá no teu trabalho, trabalhando no seu ofício, faça-o em santidade. Se você é marido, o seja em santidade.
Se você é esposa, seja em santidade. É mãe, em santidade. É pai, em santidade. É filho, em santidade. São irmãos, em santidade. Está produzindo, em santidade. Em tudo que fizerem, façam em santidade, porque o nosso fruto nos denuncia. Então não adianta vir para o culto, chorar, rodopiar, levantar a mão e o seu fruto ser podre, imaculado, não puro, corrompido. Quando a gente abre o fruto, está cheio de bicho. Quem já comeu fruto com bicho aqui? Ixi, você gosta de comer bicho? E quando você pega a goiaba e morde assim, e vai, abre assim, aquele bicho. Quando tu vê o bicho inteiro, não tem problema, tu não comeu o bicho. Mesmo quando vê meio bicho, a outra metade já comeu. Não é não? Já comeu? Tinha meio bicho lá na goiaba. E tem gente que caminha conosco, que vai se alimentar do nosso fruto, e começa a ver que o nosso fruto está contaminado, cheio de bicho, cheio de pecado, cheio de impureza. E fala assim: como pode ser o pastor daquela igreja tá pregando com aquele blazer bonito que ele ganhou, e está cheio de bicho, aquele sorriso lindo, cheio de bicho, um sorriso lindo com casca de feijão. Como pode vir ministrar louvor todo contaminado de pecado, vir ministrar dança toda contaminada de maledicência? Não, irmãos, tu pode enganar o teu pastor, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, mas Deus te conhece desde antes do ventre da sua mãe. O nosso fruto diz quem nós somos. Mais uma vez, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Lia de Sela, ou seja, em santidade. Você que ora, o faça em santidade. Quem administra, o faça em santidade. Amém ou amém? Versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou. Sejam santos porque eu sou. Então, querido, ser santo é ordem. Porque o apóstolo Pedro fala assim: como está escrito? Escrito aonde? Abre aí Levítico capítulo 11. Porque o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um texto bíblico, porque está escrito. Onde que está escrito? Qual foi a referência que o apóstolo Pedro pegou? Ele foi lá em Levítico, livro da lei, capítulo 1 dos livros da lei, capítulo 11, versículo 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Versículo 45. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto sejam santos porque eu sou santo. Querido, querida, olha bem para o seu pastor agora. Não há alternativa para ser salvo, para ser discípulo. Tem que ser santo. Não é de qualquer maneira. Mas pastor, tem que ser santo por quê? Porque Deus falou no versículo 44: sejam santos porque eu sou santo. Então Deus é a nossa referência. Eu tenho que ser santo porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque aqueles que servem aquele que não é santo também não são santos. Aqueles que seguem o encardido, fedorento, cabeça rachada, são impuros como ele. Agora aqueles que andam com Jesus, dizem servir a Deus, precisam ser santos como Ele é santo. Porque a distinção entre os de Deus e Satanás é a santidade ou a não santidade, é a pureza ou a prostituição, é a pureza ou a contaminação. O que nos distingue é isso, o que nos identifica é isso. Como é que vai haver separação? Como é que vamos viver em santidade, separados, se em nós ainda há coisas do pecado? Quando haver a separação, nós vamos junto com aqueles que não prestam. Porque eu estou contaminado. Querido, Levítico capítulo 11, verso 4, 5. Sejam santos porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma. Ó, quem limpa a alma aqui é coração,
nesse texto, quem limpa a alma não é o Espírito Santo, sou eu. Porque quem contamina também sou eu. Não contamine a vossa alma, ou seja, não macule aquilo que é consagrado, separado e santificado ao Senhor. E está no livro da lei, um dos livros da lei, Levítico. Então, querido, mandamento. O apóstolo Pedro vai lá em Levítico para fazer essa referência. Aleluia. Pastor, entendi. Sei que eu preciso me purificar, santificar, separar, andar em meio à lama sem sujar as minhas penas, graça da garça. Eu sei disso. Mas eu até quero, pastor, mas eu não estou conseguindo. Porque eu acabei de afirmar, quem faz a limpeza somos nós. Mas tem coisas que a gente não tem conseguido, ainda que eu queira. Aí Deuteronômio capítulo 23, verso 14 fala assim, Deuteronômio 23, verso 14, mais um livro na lei. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. O que esse texto está nos ensinando? Se eu quero ser santo e não tenho conseguido, só tem uma saída. Eu tenho que trazer Deus para o meu arraial. Eu tenho que trazer Deus para o meu contexto de vida. Ele precisa habitar em mim. E então, nessa minha ação de purificação, Ele me ajuda a limpar e tirar o que não presta de mim. Não tem como ser santo sem caminhar com aquele que é santo. Tem um ditado popular que fala... Não vou falar não. Sabia que vocês iam falar isso. Mas eu não vou falar, vou ficar tudo na curiosidade agora. Não vou falar. Mas tem uma pesquisa, aí fica melhor de dizer, americana, que diz que nós nos tornamos parecidos com a média das 5 pessoas com as quais mais tempo nós passamos juntos. Escolhe 5 pessoas que você passa que mais tempo passa juntos, você vai começar a se parecer com elas. Quer se parecer com Deus? Anda com Ele. Quer ser santo como Ele é santo? Viva com Ele. Não se aparte dEle. Não decida nada sem Ele. Não tome uma ação, uma atitude sem Ele. Não produza fruto nenhum se não for com Ele. Porque o primeiro passo para eu ser santo é obediência. E quando eu entrego minha vida para Jesus, falo que Ele é meu Senhor e Salvador, e as atitudes que eu tomo baseadas só em mim mesmo, eu sou o primeiro a quebrar o pacto de obediência, me tornando um rebelde e não consultando aquele que é santo, cuja minha vida a Ele pertence. Se a Ele pertence, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Não sou eu que decido, é Ele que decide por mim e me direciona. Então a forma de eu ser santificado, quando eu quero e ainda não consigo, é trazendo Deus para habitar em mim. E aí vale a canção antropocêntrica que os meninos cantaram aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida. Essa vale, porque agora eu quero ser santo como Ele é santo. Entendeu que não é a música, nem um cantor, nem o autor, é o contexto que se aplica. Ninguém está falando mal de música, está falando da igreja. Aí eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida. Falar assim, Jesus, ó, de mim mesmo eu já entendi, eu nada posso fazer. Eu quero ser santo. Eu não quero ser corrompido. Eu não quero ser impuro. Eu não quero ser maculado. Eu não quero ser conformado com o mundo. Eu não quero ser amortecido. Eu não quero me sentir confortável na terra. Eu não quero me sentir confortável em meio ao pecado. Irmãos, a coisa é tão complicada que um dia, lembra do contexto de um dia? Pode ter sido ontem ou há 20 anos atrás. Cheguei na casa dos irmãos, de alguns, e eu olhava lá no REC, cheio de DVD pirata. Ainda me ofereceu para eu assistir o filme que eu não tinha assistido. Pirata. Lembra da época do DVD pirata? Cheio. Casa de crente com um gato de energia.
todo mundo faz. Você não é desse mundo e não é todo mundo. É disso que a gente está falando. São nas pequenas coisas. Porque aqui na igreja pode ser um grande homem de Deus, mulher de Deus, pregador, orador, pode ser o que for. Mas se tiver corrompido lá fora, de nada adianta. O seu fruto é podre. Santidade é isso. É integridade. É pureza. Não é acertar sempre, mas é fazer para acertar. E não fazer sabendo que está errado, mas vai fazer assim mesmo. Porque eu posso até errar, mas errei tentando acertar, porque eu não sabia como fazia. Esse era o tempo da ignorância. Mas quando eu sei o que é certo, eu começo a acertar. O problema é que você vem na igreja, recebe palavra, oração, oração, palavra. Vai para o encontro, vai para reencontro, vem para a consagração, sobe um monte, vai na célula. Mas você não muda seus comportamentos corruptos, continua impuro. Santidade é posicionamento radical contra aquilo que não é santo, contra aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Isso é santidade. Não é se alienar do mundo, é ser santo e mostrar que você é sal dessa terra e luz desse mundo. Porque ainda que a treva jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, está em trevas, pode olhar para você, que em você brilha a luz de Cristo. Isso é santidade. Nos nossos comportamentos, no nosso relacionamento. Relacionamento com o mais fraco, relacionamento com o gênero de sexo oposto. Relacionar em santidade. A Bíblia nos ensina: homem, relacione-se com as irmãs mais velhas como se fosse sua mãe, as da sua idade como se fosse sua irmã, e as mais novas como se fossem suas filhas. É o conselho do apóstolo. Santidade nos relacionamentos. Porque só pode estar à mesa, só vem para a mesa, só comunga com Deus, e não é condenado aquele que é santificado. Porque Judas foi à mesa com Jesus, lembra disso? Mas estava em pecado. Ainda que estivesse na comunhão da mesa, ele foi condenado. Não adianta vir à mesa e continuar com a prática mundana, querido, como era no tempo da ignorância. E como falamos de manhã, uma igreja madura é a igreja que caminha pela santidade, porque a fonte do nosso interior não será contaminada, será santificada. Amém? Recebe essa palavra no seu coração, palavra pastoral. Amém? Aplaudo Jesus pela palavra dele. Quero orar com você.